Olá, turma boa do terceiro ano, né? Eu sou o professor Regis, professor de Geografia, né? Espero que todos estejam bem, que já tenham feito a inscrição no canal do professor, tá certo? Vamos divulgar a Geografia. Ah, não fiz não? Vai lá, se inscreve no canal. Professor, eu já me inscrevi, então na aula de hoje dá um ok lá pra gente, um joinha, faz um comentário, né? O que a gente precisa melhorar, tá ok? Bom, hoje a nossa aula ela vai ser bem menor, finalzinho de um assunto, né? Se eu soubesse, eu tinha cochado nas outras aulas. Próxima semana a gente já começa a falar de energia. Bom, que hoje, como exercício, eu vou passar uma bateria de questões, né, de toda essa unidade, né, do início da industrialização brasileira até a aula de hoje. Eu vou dar, o exercício vai ser uma bateria de questões de Enem e vestibulares que vocês vão fazer e me enviar hoje ainda. Sempre as atividades são entregues no dia, tá certo? Vamos aí deixar para você dar um pause, tá certo? Para dar um print, para você copiar. Você percebe, né, que hoje é bem pequeno, né, como eu disse para vocês. É só o fim do assunto, né? E se eu soubesse, se eu me lembrasse, eu tinha cochado, né, para caber nas aulas anteriores, mas não tem problema, né? A gente faz uma bateria de exercício hoje bem legal, toda relativa ao capítulo 1, a unidade 1, foi essa unidade que a gente estudou da industrialização brasileira, das principais características, né, do que fala sobre indústria no Brasil. Tudo bem? Então vamos lá, tá certo? Vamos aqui devagar, conversando, tá certo? Dúvidas, pode sempre entrar em contato aí com a gente, tá certo? E vamos lá, foco, né? Foco no Enem, que em breve as nossas aulas vão voltar para o modo presencial, né? Nem que seja o híbrido, né? Dividido, mas vai dar certo. Vamos lá. A estrutura e distribuição do comércio e serviço, né? Lembra, qualquer país ele distribui, né, as atividades econômicas em três setores. O setor primário, né, que é a atividade, né, ligada na natureza, como a pecuária, como a agricultura, como o extrativismo, né? São locais da retirada de matéria-prima, principalmente. O setor secundário é aquele setor de transformação, as indústrias, onde eu pego a matéria-prima e a transformo o que? Em produtos industrializados. E o setor terciário é aquele setor de prestação de serviço, comércio e serviço, né? É o dentista, é o médico, é o professor, é o carteiro, tá certo? Todas aquelas pessoas que prestam algum tipo de serviço e o comércio em geral. Então, a sociedade, a economia, ela divide o que em três setores, né? Setor primário, setor secundário e setor terciário. Primário, atividades ligadas à natureza, ligado à matéria-prima. Pecuária, que é a criação de animais. Agricultura, que é o cultivo de alimentos. O extrativismo é a retirada da natureza de determinados produtos. O extrativismo pode ser mineral ou vegetal. Por exemplo, a extração do petróleo é o extrativismo mineral. A pesca é um extrativismo animal. Tá certo? A retirada de açaí, o látex, é um extrativismo vegetal. Tá certo? Tudo que tem na natureza e a gente retira sem ter sido o homem o responsável por plantar, por criar, nós vamos chamar o que? Extrativismo, extrair da natureza. O setor secundário é o setor de transformação. Eu pego a matéria-prima e transformo o que? Em produto industrializado. Tranquilo? Na fé? Beleza. E o setor terciário é o setor que vai ter o quê? O comércio e serviço. Mas por que dessa conversa? Porque a gente vai perceber hoje, tá certo? Que o setor terciário vai concentrar o maior número, né, de empregados no Brasil. Então, a maior parte da população brasileira, ela vai trabalhar principalmente aonde? No setor terciário, que é o comércio e prestação de serviço. Visto que a indústria, cada vez mais, ela está empregando menos pessoas. Mas por quê? Não é? Porque a gente já comentou em aulas anteriores, mas vou reforçar hoje, a figura de quem? Do desemprego
estrutural, tá certo? Quando a tecnologia, ela retira, ela subtrai o trabalho humano, tá certo? Então, cada vez mais as indústrias, elas estão usando a automação, o trabalho de máquinas, o trabalho de robôs. E normalmente esses postos de serviço não voltam mais, vão ficar eternamente máquinas. Então, cada vez mais a gente vai perceber uma diminuição das pessoas trabalhando nas indústrias, certo? Não é porque está deixando de produzir muito, pelo contrário, se produz cada vez mais. O detalhe é que o uso da tecnologia, ela retira quem? O trabalho humano, tranquilo? Então vamos lá, o que é que eu quero mostrar para vocês? Que botei também até aqui um exemplo, de pequenos serviços que entram nessa estatística. Ó. Os salões de beleza, as oficinas de costura, pequenos comércios, manutenção de equipamentos domésticos. Tudo isso nós vamos chamar de quê? De serviços. Não são só aqueles serviços formalizados, como eu falei para você, o dentista, o carteiro, tá certo? O professor, tá certo? Eu vou ter os pequenos negócios também, que vão entrar na categoria dos serviços, tá certo? Então vejam aqui, ó, 72% das pessoas que trabalham, tá certo? Elas estão aonde? No comércio e no serviço. No caso é o setor o quê? Terciário. A agropecuária, tá certo? Que é a junção da pecuária, e da agricultura. 5,2, aqui é o setor o quê? Primário. E as indústrias de transformação, as indústrias extrativistas, a indústria de eletricidade, 16,4, aqui é o setor secundário, tá certo? E nós temos a construção civil, que é 6,4. Então, é desta maneira que está distribuído na economia brasileira os serviços, nas atividades econômicas. Então, a maior parte da população, ela vai se empregar no setor o quê? Terciário, tá certo? Regis, e por que não se pode empregar muita gente no setor primário, na agricultura, na pecuária? Também é uma característica moderna, As pessoas, elas não trabalham mais na agricultura, tá certo? Hoje a agricultura brasileira, ela tende cada vez mais a se mecanizar. Ao invés de eu contratar 10 pessoas, eu vou contratar uma pessoa para operar uma máquina. Então a gente vai ver no decorrer dos anos, cada vez menos pessoas trabalhando no setor primário e eu aumentando a minha produtividade, devido ao processo de automação, que leva para o chamado desemprego estrutural. A mesma coisa vai acontecer no setor secundário, que é o setor de transformação, na indústria. Com o passar dos anos, cada vez mais eu vou empregar menos pessoas, porque cada vez mais as empresas vão estar o quê? Automatizadas. Pessoal, essa questão do emprego é uma questão seríssima globalmente, tá certo? E o setor terciário, ele vai ficar inchado de pessoas, tá certo? Porque é o setor de quê? De comércio e de serviços. O grande problema é que esse setor, ele não vai conseguir empregar todo mundo, Infelizmente, algumas pessoas vão ficar de fora dessa brincadeira. Daí a importância de cada vez mais a qualificação das pessoas. Qualquer detalhe pode ser significativo. Há várias pessoas que têm um curso profissionalizante que eu estou fazendo aqui na escola, mas qual pode ser o meu diferencial? Eu tenho um curso de inglês, tá certo? Que infelizmente o mercado não vai absorver essa grande quantidade de pessoas. Nós temos que ter o quê? Um diferencial. Nós temos que ter um curso profissionalizante, nós temos que dominar uma língua, nós temos que escrever bem, nós temos que dominar as novas tecnologias, tá certo? Mande seu currículo por e-mail, faça uma página aqui para eu ver você e você se enrola todo, o seu concorrente vai e passa. Então, cada vez mais é necessário o quê, pessoal? A qualificação, tá certo? Visto,
que cada vez mais gente está indo para o setor de comércio e serviço. Então, é mais do que necessário, tá certo? O que? A qualificação profissional. E aqui no curso, né, você está adquirindo uma qualificação profissional. Então, aproveite, se aprofunde, que lá na frente pode ser o seu quê? Diferencial. Vamos lá? Então a gente já percebe que a maior parte da população brasileira ela vai estar empregada onde? No setor de comércio e serviço, que este setor é chamado de setor o quê? Terciário. Vamos só lembrar, a economia ela vai dividir em 3 setores: setor primário, setor secundário e setor o quê? Terciário. Tranquilo? Tá certo? Vamos lá. Alguns setores do comércio e serviço podem ser automatizados. Vixe, estava falando sobre isso. Olha aí. Né? Quando eu falo automatizado, né, são as máquinas vão fazer o serviço que anteriormente era feito pelo humano. Com a substituição de pessoas por computadores, tá certo? Por câmera de monitoramento, e por aí vai. Né? Então, eu vou dar aqui 2 exemplos, né, dessa prestação de serviço. O condomínio onde eu moro, né, ele tinha 5 funcionários, um zelador e 4 porteiros, no esquema de revezamento 12 por 12. Né? Então, o que é que acontece? Né, foi feita uma reunião no condomínio e resolveu se instalar, que seria mais barato, um sistema de monitoramento eletrônico por câmeras. O que é que aconteceu? Essas 4 pessoas foram demitidas, né? E hoje o sistema aqui onde eu moro é um sistema de portaria eletrônica, tá certo? Isso aqui, a substituição de pessoa por câmeras de monitoramento, tá certo? E infelizmente esse desemprego estrutural, normalmente esse posto de serviço perdido, ele não retorna mais, tá certo? Vai ser desse jeito. Outro exemplo no cotidiano da gente, né? Antigamente a gente pegava o ônibus, né? Tinha o motorista e o cobrador. Hoje a gente sabe que não existe mais cobrador. Todo mundo usa um cartão que vai passar lá, que vai pagar a sua passagem, tá certo? O uso, né? Por quê? Por computadores. E aí tem exemplos cada vez mais, né? A gente vai para o cinema, hoje em dia tem a opção, né, de você ir naquela fila, pega um atendente, ou você vai naquelas máquinas. Mas a tendência é que aquele atendente desapareça. Ficará só quem? As máquinas, tá certo? E por aí vai, né? Os esquemas de pedir comida por aplicativos, né? Você nem telefona mais, você mesmo lá vai pedir. Então, tudo isso, né, é a substituição, né, dessa prestação de serviço pelo trabalho automatizado, o que vai ter como consequência a redução, né, da quantidade de emprego, tá certo? Então, essa questão do emprego, pessoal, é um dos grandes desafios da humanidade, não só do Brasil, não só do Ceará, tá certo? Porque a cada vez mais que a gente utiliza as tecnologias, a prestação de serviço pode até melhorar, mas vai diminuir a quantidade de emprego. Então, por isso a necessidade de estar se o quê? Qualificando cada vez mais, tá certo? Existem estudos que dizem, né, que as novas gerações, né, vão ter várias profissões, vários empregos, porque os empregos eles vão o quê? Se modificando, vão aparecendo novas situações de trabalho, novas prestações de serviço. E aquele emprego formal, que antigamente a pessoa se formava, passava a vida toda numa empresa, tá certo? Isso está acabando, tá certo? Você vai trabalhar um tempo, vai mudar de função, vai arranjar um novo emprego, uma nova profissão. Isto é uma tendência, visto que o uso da tecnologia cada vez maior, tá certo? E o setor de agropecuária ele vai ser mecanizado, não vai empregar muita gente. O setor de indústria da mesma forma. Então vejam, né, que essa questão do emprego é uma questão delicada no passar dos anos, tá certo? Então a gente tem que se qualificar cada vez mais, que o mercado se torna o quê? Cada vez mais competitivo. E muita gente
buscando atividades no setor terciário, que é o setor de comércio e serviço, tá certo? Então, boa parte dessas pessoas de prestação de serviço, do mesmo jeito daquela grande concentração industrial na região sudeste, a prestação de serviço, o setor terciário, também vai estar concentrado na região sudeste. Só que aqui eu vou usar o termo que? Região centro-sul. Quando você escutar esse termo região centro-sul, eu estou querendo falar de duas regiões, da região sudeste e da região sul. Eu condenso as duas em um e chamo a região centro-sul, tá certo? Então, 81% dos empregos, né, nesse setor, né, 81% da renda bruta de prestação de serviço se concentra na região centro-sul. 81,3% do valor dos salários, retiradas e outras remunerações está lá na região centro-sul. E 60,3% do pessoal ocupado, né, está lá no setor terciário, está lá na região sul. Então, o que é que a gente percebe? Que a região sudeste, região sul, que é chamada centro-sul, ela vai concentrar, né, a prestação de serviço, né, e comércio no Brasil, né? A gente já viu isso também nas aulas anteriores, né, que a atividade industrial ela também está concentrada na região sudeste, especificamente em São Paulo. Como a gente já viu anteriormente, né, esse processo de industrialização lá vai ser principalmente galgado por alguns fatores, né? A queda da Bolsa de Nova York, Getúlio Vargas assumindo o poder e iniciando um processo de industrialização baseado no Estado, depois Juscelino Kubitschek com abertura para as empresas multinacionais, tá certo? Então a gente vê tudo isto, tá certo? Na região sudeste. Então, vejam como as coisas vão se encadear. Se eu tinha uma industrialização pujante, né, o que é que ia acontecer? Haveria uma concentração de pessoas em busca de trabalho nas indústrias, tá certo? Se eu tenho aquele monte de pessoas trabalhando na indústria, que hoje não é mais, mas na época foi, tá certo? Eu tenho que começar a prestar o quê? Diversos tipos de serviço. Então foi o quê? Uma sequência. Se eu tenho uma indústria, eu vou ter que ter o quê? Prestação de diversos tipos de serviço. Então, isso faz com que a região sudeste, juntamente com a região sul, vá concentrar a maior parte das pessoas lá, a maior parte das rendas, os melhores salários vão estar o quê? Aqui na região sudeste, tá certo? Que aqui eu usei o termo centro-sul, porque usando o termo centro-sul, eu vou englobar juntos quem? A região sudeste e a região sul, tá certo? Então vejam, né? A gente está conversando hoje sobre o setor de comércio e serviço, que é o setor de prestação, né, de serviço do setor terciário. Então a gente vê cada vez mais, né, uma pressão em cima desse emprego. Então muitas vezes, né, esse setor ele não vai ser capaz de absorver esta grande quantidade de mão de obra. Então, muitas vezes, essas pessoas vão trabalhar de uma maneira informal. O que significa trabalhar de uma maneira informal? É você não trabalhar com a carteira assinada. A carteira assinada vai lhe dar aqueles direitos trabalhistas e direitos previdenciários. Regis, o que são os direitos trabalhistas? É o 13º, é a folga remunerada, tá certo? É a licença saúde. E os direitos previdenciários é a questão da aposentadoria, a questão das licenças de saúde, tá certo? Do auxílio doença, tá certo? Então, essas pessoas que não conseguem trabalhar formalmente, elas vão trabalhar informalmente. O grande problema é que elas não vão ter os seus direitos trabalhistas e principalmente os direitos previdenciários. Quando chegar na época de se aposentar, né, ela não tem contribuído, né, e no máximo que ela vai conseguir, né, é uma aposentadoria de um salário mínimo, tá certo? Então, boa parte da população brasileira que não está conseguindo um emprego formal, quando eu falo emprego formal, é aquele emprego com carteira assinada,
tudo registrado. Ele vai trabalhar de bico, vai trabalhar vendendo alguma coisa em alguma barraca. Isso é o que nós vamos chamar o quê? De trabalho informal. Ele não paga os impostos, mas em compensação ele não tem o quê? Os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, tá certo? Então vamos lá. A gente fazendo uma média salarial, tá certo? Ó, na região sudeste, em média, pessoal, né? Isso aqui eu tô fazendo só uma média, lógico que é bem mais, né? As pessoas que trabalham no setor terciário vão receber em média 2 salários mínimos, tá certo? Então essa é a média da região sudeste. A média no Brasil como um todo é de quê? De 1,8. Então vejam como a região sudeste, né, ela é imponente nessa questão do emprego e renda, tá certo? Porque, como a gente já viu em aulas anteriores, as maiores indústrias ainda estão na região sudeste, tá certo? Aonde se concentra as bolsas de valores, as principais indústrias brasileiras, tá certo? Os principais bancos, né? Os órgãos decisórios do Brasil se encontram naquela região, tá certo? E na prestação de serviço, como a gente está percebendo, não é diferente, aonde se concentra a maior parte das pessoas, os melhores salários. Já na região norte e sul, eu tenho o quê? 1,8 em média os salários. Na região nordeste, 1,4. Daí explica um pouco, antigamente, aquele movimento de pessoas que iam buscar emprego no Rio e São Paulo. Na verdade, era em busca de uma condição econômica. O Nordeste já melhorou muito, mas anteriormente, na década de 70, 60, né, eles iam principalmente trabalhar na indústria, ou então, como eu já falei anteriormente, na prestação de serviço ao lado das indústrias. Na região centro-oeste, 1,7 de salário mínimo. Então vejam, como a gente vê o grande destaque de quem? Da região sudeste. A média salarial da região sudeste é até superior à média de salários, né, nacional. Lembra que eu estou falando essa média de salários em relação que ao setor terciário de prestação de serviço. Lógico que eu estou falando de uma média, pessoal, né? Lógico que a gente vai ter salários bem superiores a esse. Eu estou fazendo um equilíbrio, tá certo? Para você entender que a região sudeste ela vai se destacar, né, como os melhores salários. Aqui a gente está falando do setor terciário, mas isso é uma característica também do setor secundário, das indústrias, tá certo? Da região sudeste. Como a gente já viu, tem todo aquele fator histórico, né, do processo da economia cafeeira, né, que vai desenvolver aquela região, vai criar uma infraestrutura através da estrada de ferro, Porto de Santo, bancos, e faz com que aquela região se torne a região mais desenvolvida do Brasil em vários aspectos, né, no setor primário, secundário e terciário. E como a gente viu aqui, né, no setor de distribuição de comércio e serviço, não fica atrás, também é destaque, tá certo? Ó. Hoje, o que a gente percebe um fato interessante, né, como a gente viu na aula passada, a questão da desconcentração industrial, aonde várias indústrias saíam por busca de quê? De incentivos fiscais, né, a famosa guerra fiscal, para se instalar em outras regiões, tá certo? Olha o que acontece em determinados serviços, né, hoje em dia, ó. Empresa de prestação de serviço que não demandam a presença física. Eu vou prestar um serviço para você, mas não necessariamente eu tenho que estar lá ao seu lado, tá certo? Próxima ao cliente, como o serviço de telecomunicações, o serviço de teleatendimento. Eu estou com um problema na minha internet, eu ligo para o prestador de serviço, ele diz, faça isso, eu vou dar um jeito aqui, o teleatendimento, fazer alguma compra. Esse serviço, ele não precisa estar o quê? No mesmo local físico, né? Então hoje é uma tendência, né, desse tipo de prestação de serviço, ela não está mais nesse centro como no Sudeste, ela vai para uma região, como a gente já viu, em busca de quê? De mão de obra barata, né? Em busca de quê? De incentivos fiscais,
tá certo? Aonde o custo de operação vai ser bem menor, tá certo? Não vai ter os sindicatos fortes, né? Esse tipo de coisa que a gente já comentou com vocês, né, na aula de concentração industrial, pessoal. Então vejam, né? Esse bate-papo, como eu disse hoje, o bate-papo hoje seria um pouco menor, porque ficou faltando esse assunto. Se eu me lembrasse, eu tinha acorchado esse assunto nas aulas anteriores, mas não tem problema. Bom que a gente vai ter tempo com calma hoje de fazer uma bateria de exercícios, tá ok? Só quero mais uma coisa de vocês. Quando estiver terminando esse vídeo, né, vai aparecer o botãozinho. Você, se não se inscreveu, se inscreve aí também, né, no nosso canal, tá certo? Faz um comentário, faz as atividades, e as atividades são para hoje, hein, pessoal? Estou aguardando vocês na próxima semana. Na próxima semana a gente já começa um assunto top, energia, tá certo? Aí a gente vai começar para valer. Esse primeiro mês a gente ficou assim, devagarzinho, devagarzinho, mas agora o negócio começa, tá certo? Próxima aula, fontes de energia, assunto top para o Enem, tá certo? Então, faz as atividades e manda para mim hoje. Tamo junto, geografia!